Governo amplia para 35% o corte do IPI de itens como carros e eletrônicos. Desemprego ficou estável no primeiro trimestre do ano e atinge 12 milhões de pessoas. E você vai ver também. Enem 2022 publica o edital com as datas de inscrição e de aplicação do exame. Rússia assume a autoria do ataque em Kiev desta quinta-feira durante a visita do secretário-geral da ONU. E ainda, Anvisa recebeu o pedido de registro para a vacina Covovax. Estudo alerta que aquecimento global pode levar à extinção dos ecossistemas marinhos ao redor do planeta. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo a esta edição. Estamos ao vivo, agora 1h02 pelo horário de Brasília. E vamos juntos dar uma olhada nos destaques desta sexta-feira no Brasil e no mundo. O governo federal ampliou para 35% a redução no IPI, que é o Imposto de Produtos Industrializados. Em fevereiro, havia sido divulgado um desconto de 25%. A medida pode baratear o custo de vários produtos, como roupas, calçados e até carros. O decreto foi publicado nesta sexta-feira no Diário Oficial da União, mas já era aguardado pelo mercado. O ministro da Economia, Paulo Guedes, havia anunciado que o governo tomaria essa decisão. A redução no Imposto de Produtos Industrializados, o IPI, será de 35%. A medida amplia o desconto anunciado em fevereiro, que foi de 25%. O IPI incide sobre diversos tipos de mercadorias e o valor costuma ser repassado para o consumidor. Por isso, o corte pode beneficiar vários setores da economia. Na lista de produtos que podem sofrer queda nos preços estão calçados, tecidos, aparelhos eletrônicos, móveis, brinquedos, armas e até carros. Por outro lado, a redução no imposto vai acarretar em menos arrecadação para o país. De acordo com os cálculos da equipe econômica, a diminuição nos próximos 3 anos será a seguinte: mais de 15 bilhões de reais em 2022, mais de 27 bilhões de reais em 2023 e mais de 29 bilhões de reais em 2024. Em nota, o governo federal afirmou que a medida visa estimular a recuperação econômica do país, bastante afetada pela pandemia do coronavírus, e com isso também garantir a manutenção e a geração de empregos. Por lei, o governo federal pode alterar o IPI por decreto, sem a necessidade da medida ser votada no Congresso. O novo corte passa a valer a partir de 1º de maio. E o desemprego ficou estável no primeiro trimestre do ano e atinge 12 milhões de pessoas. A taxa é menor para um trimestre encerrado em março desde 2016. A taxa de desemprego no Brasil ficou em 11,1% nos 3 primeiros meses do ano, atingindo 11 milhões e 900 mil trabalhadores. Essa taxa é a menor para um trimestre encerrado em março em 6 anos. De acordo com o IBGE, o número mostra a estabilidade em relação ao período anterior. No trimestre encerrado em fevereiro, o índice de desemprego atingiu 12 milhões de pessoas. Para esse trimestre, a taxa também ficou menor que a esperada pelo mercado financeiro. No primeiro trimestre do ano, o índice de desempregados havia chegado ao pico e depois veio caindo aos poucos. A taxa é menor para um trimestre encerrado em março desde 2016, quando também foi de 11,1%. A população ocupada é estimada em 95 milhões e 300 mil pessoas. O número indica uma alta de 9,4% ou mais 8 milhões de pessoas ocupadas em comparação com o primeiro trimestre do ano passado. Os serviços de entrega cresceram muito nos últimos anos. Além da praticidade, o delivery foi essencial durante a pandemia, mas com o aumento da demanda, cresceu também o número de reclamações. E os clientes que se sentirem lesados também têm direitos assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor. Nas ruas, não é difícil encontrar quem já tem enfrentado algum problema com delivery. Pedir uma coisa e vem outra, né, no lugar, ou você pede outras coisas que você não pediu, vem nesse lugar. Imagina você fazer um pedido que está para chegar meio-dia, 1 hora nada, 2 horas nada,
e eu fiquei sem almoçar, é o que eu tô falando, porque aí você já até perdeu o apetite depois do nervoso que passou. E aí, com fome, a gente fica mais nervosa ainda, né? É, verdade. Hoje a Vanessa até ri da situação, mas não é brincadeira. Especialmente quando a ideia é celebrar com amigos e família, como aconteceu com a Nayara. A gente pediu, a comida não chegou, aí a gente teve que pedir de outro lugar. Comprou coisa por aqui no mercado para fazer uns petisquinhos assim correndo. É chato porque a pessoa está esperando, já vai lá para comer, chega lá, não tem a comida, é complicado, a pessoa fica assim, vamos pegar outra coisa, né? A editora levou na esportiva, mas saiba que esse tipo de constrangimento pode ser configurado como dano moral e o comércio pode ter que indenizar o cliente. Aí vai ser feito um levantamento do que aconteceu, como aconteceu, e você pode, até 40 salários mínimos, entrar no juizado especial civil. Até 20 salários mínimos, você não precisa de advogado. De 20 até 40, aí comparece uma figura do advogado que é interessante para você, porque já é um outro valor. Mas tudo tem que ser documentado, filmado, as pessoas ali, né, sem receber nada, o horário passando. Quer dizer, o exemplo que nós demos e você comentou. Mas tudo isso é passível. Mas não é só nesse caso que o cliente tem direitos, não, e muita gente sabe bem disso. Com o aumento dos serviços de entrega, principalmente no ramo alimentício durante a pandemia, quando muitos comércios só conseguiram sobreviver por meio do delivery, o site Reclame Aqui registrou alta de 124% nas reclamações desse tipo de serviço. Isso aconteceu em julho de 2020, na comparação com o mesmo mês de 2019. Mas os problemas continuam e os estabelecimentos têm de tomar providências com base nos direitos estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor. As regras valem para problemas como atraso na entrega, produto trocado ou danificado, embalagem amassada e até comida fria. O consumidor, pelo artigo 4º, é a pessoa mais frágil da relação de consumo. É uma pessoa de boa fé que faz um pedido. Então, ele não domina toda essa tecnologia, esse conhecimento, ainda mais agora, do delivery. Então, ele não conhece muito bem. Tá bom. Mas se, porventura, o que ele pediu chegou muito tarde, já não tem mais interesse, chegou muito frio, não tem condições de se aproveitar, com isso você tem total direito de ser ressarcido. E a lei não serve só para comida, mas para todo tipo de produto que hoje é entregue em domicílio, como itens de pet shop, vestuário e até medicamentos. Medicamento, tem o horário para tomar. A pessoa precisa tomar em determinados momentos, após um jantar, após um almoço, e não chega, e você fica mais, né, doente do que você já está. Tudo isso precisa tomar muito cuidado. Então, o delivery bombou na pandemia. Infelizmente, ainda estamos nela. Mas nós temos que tomar muita cautela para a gente não ser surpreendido negativamente. E como se não bastassem os problemas citados até aqui, de uns tempos para cá, muita gente tornou-se vítima de golpes aplicados por entregadores de aplicativos. Segundo consumidores, eles cobram no ato da entrega valores superiores ao preço correto do pedido. Só que os clientes só percebem o golpe depois do pagamento. De janeiro a julho do ano passado, o Procon São Paulo registrou um aumento de quase 137% nas reclamações desse tipo. Foram 341 atendimentos contra 144 realizados no mesmo período do ano passado.
Somadas às reclamações, os golpes teriam usurpado mais de 1,3 milhão de reais desses consumidores. Por isso, o órgão alerta. O consumidor deve ficar atento se a maquininha em que o cartão será inserido está em perfeitas condições, se é possível visualizar o visor da maquininha, não aceitar a ajuda do entregador na hora de utilizar o cartão, muito menos que o entregador manuseie o cartão de qualquer forma. O consumidor tem que ter 100% do procedimento, do pagamento em suas mãos. Com essas dicas, o consumidor vai evitar que golpes sejam aplicados utilizando os dados do seu cartão. Mas se acontecer, é preciso denunciar. Você registra no boletim de ocorrência, você registra no PROCON da sua cidade, você registra no site Reclame Aqui, você registra no consumidor.gov.br, que é um site do Ministério da Justiça, para tentar ter seus danos ressarcidos. É uma canseira se é um golpe, se a pessoa não é estabelecida. Golpe ou não, se o cliente se sente lesado, é importante reclamar em órgãos de defesa do consumidor. Registre a sua reclamação, que essa é uma garantia de atendimento, uma garantia de que a empresa será notificada e prestará os esclarecimentos. E agora falamos de educação. O Enem 2022 publicou o edital com as datas de inscrição e de aplicação do exame. As provas devem ser aplicadas nos dias 13 e 20 de novembro. As versões impressa e digital das provas do Exame Nacional do Ensino Médio vão ser aplicadas em 13 e 20 de novembro. Os candidatos devem se inscrever para o Enem 2022 a partir do dia 10 de maio na página do participante. As inscrições ficam abertas até o dia 21 de maio. Para participar é necessário pagar uma taxa de R$ 85,00 até o dia 27 de maio. Mesmo os estudantes que obtiveram direito à isenção desse valor, como os alunos da rede pública, também devem se inscrever. Caso contrário, não vão poder prestar o Enem. Pela primeira vez, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, vai aceitar documentos digitais de identificação nos locais de prova, como e-título, Carteira Nacional de Habilitação Digital e RG Digital, desde que seja apresentado o aplicativo oficial ao fiscal. No ato da inscrição, o candidato deve optar se deseja que as 5 questões de língua estrangeira sejam em inglês ou em espanhol. Além disso, precisa sinalizar se quer fazer o Enem impresso ou digital. Ambas as formas são aplicadas nos locais de prova. No dia 13 de novembro, os candidatos respondem a questões de língua portuguesa e estrangeira, ciências humanas e redação. Já no dia 20 de novembro, a prova traz questões de matemática e ciências da natureza. E agora vamos para os destaques internacionais. O Ministério da Defesa russo assumiu a autoria do ataque que deixou pelo menos um morto em Kiev durante a visita do secretário-geral das Nações Unidas. A Rússia confirmou nesta sexta-feira o ataque a Kiev durante a visita do secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres. Pelo menos uma pessoa morreu durante o bombardeio, de acordo com o prefeito da capital ucraniana. Armas aéreas de alta precisão de longo alcance das forças aeroespaciais da Rússia destruíram os edifícios de produção de mísseis Ariton e da empresa espacial em Kiev. O ataque foi o primeiro desde meados de abril em Kiev e aconteceu durante a visita de Guterres a Bucha e outras localidades na periferia da capital. A Ucrânia acusa as tropas russas de crimes contra civis nestas localidades, o que a Rússia nega. O Produto Interno Bruto da Alemanha cresceu 0,2% no primeiro trimestre de 2022, mesmo com o impacto da guerra na Ucrânia. O país europeu evita, assim, a recessão técnica, depois de uma queda de 0,3% do PIB no quarto trimestre do ano passado. O Instituto de Estatísticas Destatis afirmou em um comunicado que o conflito entre Rússia e Ucrânia tem cada vez mais influência sobre a conjuntura. No ritmo anual, o PIB alemão avançou 3,7%, resultado explicado por fortes investimentos. A indústria exportadora da maior economia da zona do euro é a principal afetada pelas consequências do conflito. A invasão agravou os gargalos em muitos mercados, devido às sanções impostas à Rússia e à interrupção da produção na Ucrânia, que abastece principalmente o setor automobilístico. Além disso, o conflito teve um forte impacto sobre os preços da energia, o que alimentou a inflação, que atingiu 7,4% em ritmo anual em abril. O aumento expressivo dos preços afetou tanto o poder aquisitivo das famílias como o faturamento das empresas.
Vamos mudar um pouco de assunto? Agora eu te levo ao vivo com a câmera 3 até a Praça da República, aqui na região central de São Paulo, para a gente conferir aí como está o tempo. Nesse momento está nublado e uma leve garoa, e deve permanecer assim até a noite. De volta comigo aqui na câmera 2, vamos conferir a previsão do tempo para hoje e para o fim de semana em algumas cidades do país. De olho no nosso telão, começando aqui por São Paulo, que registra a mínima de 19 graus e a máxima não vai passar dos 24 graus. No sábado, a temperatura cai mais um pouco, com máxima de apenas 23. E no domingo, o sol volta a aparecer e a máxima pode chegar aos 29 graus. E sobe e desce de temperatura típico aí da capital paulista, que todo mundo já conhece. Em Porto Alegre, as temperaturas também despencaram. Hoje a mínima será de 14 e a máxima de 19 graus. No sábado, a mínima por lá será de 12 graus com máxima de 20. E no domingo, mínima de 16 e máxima de 19 graus. Em Aracaju, Sergipe, o sol deve aparecer entre muitas nuvens. Hoje e amanhã, a máxima poderá chegar aos 29 graus. E no domingo a máxima prevista é de 30 graus. E veja a seguir, Anvisa recebe pedido de registro para a vacina Covovax. E ainda, estudo alerta que aquecimento global pode levar à extinção dos ecossistemas marinhos. Em instantes, voltamos já. Já estamos de volta, ao vivo, agora 1h21. E o assunto é a vacinação aqui no Brasil. O país já aplicou mais de 428.748.000 doses de vacinas contra a Covid. De olho no nosso telão, vamos para o nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, a primeira dose foi aplicada em 83,13% da população, enquanto 76,79% dos brasileiros tomaram a segunda dose. E os que receberam a primeira dose de reforço chega a 41,6% da população. Mais de 11.764.000 doses foram aplicadas nas crianças. Ainda sobre o assunto, apesar do cenário favorável, a Fundação Oswaldo Cruz alerta que a pandemia ainda não acabou. O boletim da Fiocruz ressalta que existe desigualdade na vacinação no país. O novo boletim do Observatório Covid-19 da Fiocruz apontou que, graças ao avanço da vacinação, o Brasil vive um bom momento, com tendência de queda dos principais indicadores da Covid-19. Apesar disso, os pesquisadores alertam que a desigualdade da imunização entre estados e municípios segue alta. Enquanto o estado de São Paulo conta com quase 90% da população vacinada com a primeira dose e 85% com a segunda, há estados como Amapá e Roraima com menos de 65% para a primeira e 50% para a segunda. Os pesquisadores ressaltam que o uso de máscaras em locais fechados e passaporte vacinal em prédios públicos devem continuar nas regiões com menor cobertura vacinal. O boletim também reforçou que a transição para as próximas fases da pandemia deve ser acompanhada de planejamento de curto, médio e longo prazos. A Fiocruz destacou ainda que é necessário ampliar a segunda dose e investir em grupos etários que tenham menor adesão à aplicação da vacina. Também é fundamental reforçar a importância e a necessidade da terceira dose, que tem diferença de quase 40% entre alguns estados. As campanhas de sensibilização da população devem ajudar a alcançar esses objetivos. E a Anvisa recebeu o pedido de registro de mais uma vacina contra a Covid. Mas esse é o primeiro imunizante que utiliza a tecnologia de proteína recombinante aqui no país. A solicitação de registro da vacina contra a Covid-19 da Covovax já foi entregue à Agência Nacional de Vigilância Sanitária pela empresa farmacêutica Zalika, que representa no Brasil o Instituto Indiano Serum.
Em dezembro do ano passado, a Organização Mundial da Saúde certificou o imunizante contra o coronavírus. Segundo a Anvisa, o imunizante já está em avaliação pelas áreas técnicas envolvidas. O prazo de análise da agência é de 60 dias. Se aprovada para uso no país, a indicação de aplicação da vacina é para adultos maiores de 18 anos. A Covovax é o primeiro imunizante contra a Covid-19 apresentado no Brasil que utiliza a tecnologia de proteína recombinante, um processo que usa a engenharia genética para criar réplicas inofensivas dos antígenos proteicos que o novo coronavírus usa para entrar nas células do corpo. Agora, mudando um pouco de assunto, um estudo alerta sobre o aquecimento global que pode levar à extinção dos ecossistemas marinhos ao redor do planeta. Até 2300, a vida nos oceanos vai enfrentar uma possível mortalidade em massa comparável às grandes extinções da Terra se a humanidade não conseguir reduzir as emissões de gases de efeito estufa. O alerta foi feito por pesquisadores das universidades de Washington e Princeton em um estudo publicado nesta quinta-feira na revista Science. A solução apontada pelos cientistas para evitar esta catástrofe é limitar o aquecimento global a 2 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais, o que reduziria a gravidade das extinções em mais de 70%. De acordo com eles, se o aquecimento global continuar como está, os ecossistemas marinhos ao redor do planeta poderão sofrer uma extinção em massa comparável à do final do Permiano, conhecida como a Grande Morte. Isso aconteceu há 250 milhões de anos e levou ao desaparecimento de mais de 2/3 da fauna marinha, devido ao aquecimento e ao esgotamento do oxigênio, condições semelhantes às de hoje. Enquanto os oceanos tropicais perderiam a maioria das espécies, muitas migrariam para latitudes mais altas para sobreviver. Por outro lado, as espécies polares desapareceriam em massa, pois seus tipos de habitat deixariam de existir completamente no planeta. E para acabar essa edição, a gente anuncia uma novidade. Já está no ar a nova plataforma de streaming da Graça Filmes, distribuidora de filmes cristãos. Chamada de Graça Digital, a nova ferramenta traz um catálogo com dezenas de filmes, séries e desenhos que contêm mensagens de fé, de esperança e alegria. De acordo com a Graça Filmes, o conteúdo é focado no público evangélico e oferece opções de entretenimento e também inspiração. A plataforma já está disponível no site gracadigital.com.br e atenção, é com C. Não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo fim de semana para você e até mais. Não se esqueça que daqui a pouquinho o Kleber Werneck chega com mais informações. Uma boa sexta-feira para você e até mais.